Diana Malheiro Mota frequentou ao acaso um workshop sobre a relação médico-doente e apaixonou-se pelo poder da transformação que ela pode e deve ter em conta em toda a medicina. Nesse momento, teve a certeza que a sua especialidade seria a psiquiatria. Depressão, ansiedade e áreas mais específicas como a psico-oncologia, o luto e os cuidados paliativos tiveram a sua dedicação durante muito tempo e foram áreas sobre as quais se debruçou nos primeiros anos de formação. Lembra-se, na faculdade, de dizer que gostava mais dos doentes do que das doenças. E, com o tempo, percebeu que o que é que isso significa, que é exatamente ser psiquiatra. A relação médico-doente é, para a doutora Diana, uma componente insubstituível do sucesso terapêutico. Disponibilizar um melhor tratamento de acordo com as guidelines é, na maioria das vezes, o mais simples. Mas chegar do lado lá, sobretudo em áreas ainda tão inovadas pelo estigma como a psiquiatria, sendo que é a parte mais complexa e bonita desse trabalho. Um dos lemas com que rege a sua prática clínica é: conhece todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Frase de um médico, psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta suíço, Carl Jung. Obrigada, Diana, e bem-vinda à Woman. Obrigada. Obrigada, apresentação incrível, eu própria não teria feito melhor. Portanto, acho que foi quase tudo dito. Agora são só pormenores a partir de agora. É meu cartão de boas-vindas. Para ti, para todos aqui que passam. Não? Obrigada. Até estou corada. Olha, vamos começar a perceber quem é que é a Diana como pessoa e de que forma é que surgiu aqui este interesse pela psiquiatria, embora eu já tenha dito aqui um bocadinho na introdução, mas como é que despertou este bichinho e poderias ter ido para outra, não é? Porque é que escolheste e quem é que é a Diana? Olha, a Diana, e sobretudo do ponto de vista profissional, como é que é assim um bocadinho o que estamos a falar agora, embora à vontade para fazer outro tipo de questões, eu desde miúda que me lembro sempre de querer ter sido médica. Desde pequenita que eu dizia, mas eu achava que queria ser obstetra. Achava muito uma área da medicina. Lembro-me de ser miúda e dizer que achava que era uma área feliz da medicina. Eu peço desculpa por interromper. Por acaso já tivemos aqui outra médica que agora está a fazer também um caminho excelente na psiquiatria, que é a doutora Teresa Reis. Conheces, não é? Sim, conheço. Ela também queria ser obstetra. É uma especialidade bastante requisitada, não sei. Se calhar, não sei, não consigo perceber, porque depois até durante a faculdade perdi logo assim à partida um bocadinho essa ideia, mas a ideia que eu tinha da obstetrícia como sendo assim uma especialidade, pronto, que tem contacto com momentos marcantes e com momentos muito felizes, obviamente que também menos felizes também é verdade, mas era uma coisa que enquanto criança me fazia imenso sentido. De facto, ao longo do percurso da faculdade, essa não foi uma dúvida. Eu, quando comecei, eu fiz o curso no ICPAS, no Porto, e assisti, na altura, o professor Júlio Machado Vaz dava aulas de Sociologia Médica. E eu logo... Isto com a doutora Mafalda Cruz. Sim, a doutora Mafalda e eu somos do mesmo curso, do mesmo ano. Ok, ela também esteve aqui. Exatamente. E, portanto, eu logo naquela altura, e se eu pensar um bocadinho melhor, até desde um bocadinho mais atrás, eu sempre tive um fascínio muito grande pelas letras, pela filosofia, pela psicologia, portanto o bichinho já por cá andava, eu gostava muito das ciências e da medicina, mas o bichinho da psicologia também já andava, tanto que foi uma das disciplinas que eu fiz opcionalmente durante o secundário, e depois das aulas de Sociologia Médica aquilo fez-me imenso sentido e eu gostei imenso e comecei a ficar assim um bocadito baralhada com aquilo que eu achava, não é? que poderia ser a decisão que eu ia tomar no futuro, embora numa altura muito precoce. E depois, de facto, aquilo que tu disseste é verdade. Eu, a determinada altura, por uma influência de uma grande amiga minha de faculdade, nós pertencíamos à comissão de curso e à associação de estudantes, éramos assim pessoas muito proativas no associativismo académico, e nos primórdios disso cruzamos-nos uma vez com um workshop
desenvolvido na altura pela Associação de Estudantes e que depois eu tive a oportunidade de dinamizar mais uns quantos ao longo da minha formação, sobre a relação médico-doente. E eu aqui assumo totalmente, na altura, esta minha amiga disse-me, olha, e se nós fôssemos a isto? Eu disse, que se calhar isso não vai ter assim muito interesse, tipo, relação médico-doente, é aquela que pronto, a gente fala com os doentes respondem, tipo, o que é que será que isto vai acrescentar? Mas pronto, assim, um bocadinho arrastada fui e, efetivamente, eu acho que é esse momento em que, claro que era um workshop dinamizado por uma psiquiatra, por uma psicóloga, pessoas que eu mantenho muito próximas de mim até hoje e que tiveram uma importância fundamental desde essa altura na minha formação enquanto psiquiatra, porque efetivamente eu percebi que a ideia que eu tinha, até enquanto estudante de medicina, penso que no segundo ano, nesta altura, segundo, terceiro ano, e que se calhar tinha também enquanto pessoa e que as pessoas podem ter um bocadinho essa ideia, é que a relação médico-doente era uma coisa que eu imaginava que era mais ou menos automática e intuitiva, Ou não até é, se e não deve ser vista calhar, dessa peço forma. desculpa interromper, até se calhar desejável, pouco íntima, não é? Pouco próxima. Exatamente. Sobretudo quando nós somos estudantes, não é? Eu depois, mais tarde, acabo a dar aulas de psicologia médica e é uma das coisas que nós temos que ensinar, não é? E que não temos que manter uma barreira e não temos que fugir do doente, nem temos que manter um distanciamento excessivo, claro que dentro daquilo que é a relação dentro do campo profissional, mas que não temos que fugir, nem temos que manter nenhuma capa sempre igual para todos os doentes, sem nos deixarmos tocar. E percebi que a relação médico-doente é um componente muito importante e que exige muito treino. Ao contrário do que aquilo que possa eventualmente parecer. E um treino que, do ponto de vista da formação académica e da formação dos jovens médicos e dos estudantes de medicina, deve ser feito e geralmente começa a ser feito ao longo dos anos clínicos na faculdade, mas que depois nós vamos ver a verdadeira falta e o verdadeiro impacto deste treino na relação médico-doente mais à frente. Quando nós percebemos que sem uma relação médico-doente, e obviamente não é preciso ser psiquiatra de todo, nós não conseguimos o melhor para o nosso doente, porque se a pessoa com que nós temos à nossa frente, que está numa posição de fragilidade, de vulnerabilidade, não confia naquilo que eu estou a dizer, então eu não vou conseguir, mesmo que seja o melhor especialista, o mais especializado, que domine, o único no país a dominar determinada técnica, se o doente não acredita, se eu não consigo explicar porque é que é importante fazer determinado exame, fazer determinada medicação, etc., não vou ter sucesso naquilo que é a minha ambição enquanto médico. E, portanto, a relação médico-doente tem muito isto, não é? Muitas outras áreas da relação médico-doente são muito importantes porque e que têm vindo a ser transformada ao longo do tempo. Nós e conseguimos ter uma memória assim não muito antiga disto, do distanciamento que existia entre os médicos e os pacientes e como há não muito tempo atrás e como pessoas ainda veem o médico num patamar de o médico é soberano em toda a sua informação e as pessoas assumem aquilo que é sugerido pelo médico. Hoje em dia é cada vez menos assim. E deve ser cada vez menos assim, tirando situações muito específicas, emergentes, etc., obviamente. Mas deve ser cada vez menos assim porque as pessoas estão mais informadas, as pessoas têm perguntas e é bom que tenham perguntas, procuram informação, procuram alternativas, procuram e bem segundo as opiniões, leem imensa coisa, às vezes certa, outras vezes nem por isso, mesmo que seja a informação que para mim, enquanto médica, seja mais bizarra e aquilo não faça sentido nenhum, se eu desvalorizo a questão do meu paciente, ele não sente que está a ser ouvido, e se uma pessoa sente que não está a ser ouvida, não vai confiar. E claro que é uma coisa que eu explico muitas vezes aos estudantes. Claro que nós temos que estudar imenso e temos que saber imenso para providenciar o melhor tratamento possível. Mas se nós somos médicos, eu acredito que praticamente todos pensem assim, nós queremos esta profissão porque temos a ambição de fazer a outra pessoa sentir-se melhor, de melhorar
qualquer que seja a nossa área de atuação. E, portanto, não chega saber como fazer, não chega saber o que fazer, temos de saber como é que vamos fazer o doente compreender e aceitar isso. E se isto é verdade na medicina toda, na psiquiatria sem isto, eu não sei como é que é possível trabalhar, porque as pessoas de facto têm tantas dúvidas e tanto ainda existe, como nós sabemos, estigma e preconceito em relação às doenças mentais, em relação à saúde mental, em relação aos tratamentos, que se nós temos uma postura que não esta empática, disponível para trabalhar isto com os doentes, eu não sei como é que será possível fazer um bom trabalho. E, portanto, sem relação médico-doente, não há tratamento, não há sucesso terapêutico possível. Uhum. Porque não há confiança. E a confiança é como se costuma dizer, não é? A confiança é a base das relações, da relação médico-doente também. Certo. Sim, até porque aqui na área da psiquiatria, não é? Vocês têm que chegar. Não existe nenhum exame, não é? Que vos diga quais é que são as causas, não é? Tem que partir muito do feedback que ouvem Claro. da pessoa, não é? Claro. E essa conexão é para vocês a vossa arma, entre aspas, para conseguir chegar mais próximo das causas e daquilo que poderá estar na origem do problema. Porque não é aquela coisa de alguém chega com o pé partido, não é? No limite, o médico pode até nem falar com a pessoa, não é? Tipo, vai fazer o exame e depois vemos o que é que podemos fazer. Vocês é exatamente o contrário, não existe nenhum exame, tem que haver aquela conexão para conseguir trazer o doente até vocês. Eu acharia que tu assistes às minhas consultas porque eu dou o exemplo da perna partida muitas vezes na minha prática clínica. Efetivamente isso. Eu tenho que explicar à pessoa porque é que eu considero que ela está doente, ok? E claro que eu aqui estou a falar um bocadinho, por exemplo, de quando eu quero introduzir medicação, não é? Obviamente que não é esse de todo. Resistência. Desculpa estar a interromper, mas isto é uma conversa. Muita. As pessoas têm muitas dúvidas, têm muitos receios. Se calhar não é bem resistência, é medo. Nós temos uma memória muito fresca, bibliográfica, cinematográfica, de relatos de pessoas próximas de efeitos secundários pesados da medicação psiquiátrica, não é? E que as pessoas ainda têm muito viva essa memória, portanto, vêm muito com esses receios. E eu tenho que fazer a pessoa compreender porque é que eu acho que ela está doente e porque é que eu estou a propor determinado tratamento e depois desmistificar o tratamento, mas porque é que eu estou a perceber que ela está doente, como é que eu percebo? E eu não acho que é possível fazer isso em 5 nem em 10 minutos, nem prescrever medicação, mesmo quando estamos a falar de quadros simples e mais ligeiros ao nível de saúde mental, como quadros depressivos mesmo ligeiros ou ansiosos que exijam medicação e que não exijam só, por exemplo, psicoterapia, embora também é importante, obviamente super importante fazer a pessoa compreender porque é que precisa, mas eu tenho que fazer a pessoa compreender que está doente, porque nós não estamos a falar de uma perna partida em que a pessoa vê. Portanto, estamos a falar de um contínuo, de uma zona cinzenta, que a determinada altura o sofrimento psicológico é saudável e expectável e normal, mas a determinada altura o sofrimento psicológico pode se transformar em doença e eu tenho que perceber porque é que aquela pessoa tem critérios para estar doente, mas mais do que eu perceber, que para mim, entre aspas, seria suficiente para dizer, ok, já sei o tratamento, é este, então é assim que deve ser feito, a pessoa tem que compreender porque é que está doente, se é porque chora. Eu às vezes digo aos doentes, por exemplo, nos quadros depressivos, se eu não estou a dizer que está doente porque chorou é normal e faz parte, chorar faz tanto parte da vida como rir. Eu estou a dizer-lhe que está doente porque de repente não consegue trabalhar, não consegue ajudar os seus filhos a estudar, a fazer os trabalhos de casa, o raciocínio perde-se, não encontra palavras para falar, não tem vontade nem energia para se levantar da cama, não dorme, não come, perdeu peso
e isto está a ter um impacto na sua vida que está a fazê-lo ficar disfuncional. E se eu tiver que escolher uma coisa que defina doença mental, a palavra é esta: disfuncionalidade. Quando eu deixo de conseguir funcionar normalmente, então, sem dúvida, eu estou perante uma situação de doença mental. E a pessoa tem que perceber isso, porque se eu percebo, para mim é muito óbvio, e ao fim de... porque às vezes é muito óbvio. Às vezes as pessoas chegam à consulta muito doentes. Já estás é muito óbvio. Obviamente que não por razões éticas e de sigilo, obviamente mas que vou contar a história de uma forma abreviada e que não de forma nenhuma será identificável, mas a situação mais grave que eu me lembro de ter tido nos últimos meses em consulta, eu percebi que a pessoa estava doente quando eu fui buscar à sala de espera. Porque a forma de se mexer, a forma de se levantar, a mímica facial era tão evidente que eu percebi desde o primeiro segundo que a pessoa estava doente. Foi do existe uma modificação a nível das expressões, não é? Quando uma pessoa fica, Sim. Quer dizer, em estados já bastante avançados. Existem até teoricamente alguns sinais descritos, por exemplo, nos quadros depressivos, o sinal do ômega, que é assim um sinal que nós fazemos assim uma coisa aqui com a testa, etc. Mas às vezes, e o que é mais evidente e o que era nesta situação é a lentificação, a perda da expressão. A gente diz, não é? O sorrir com os olhos. E, portanto, a pessoa que fica sem expressão nenhuma no olhar, que a mímica está lenta, o olhar está fixo, está perplexo, nós falamos e a pessoa acompanha-nos com o olhar, mas o resto da cara não mexe. Mexe os olhos, mas os músculos da volta da face não mexem. E isso às vezes é evidente. Existem até sinais motores em doenças mentais muito mais graves, coisas que felizmente nós hoje em dia até já vemos muito pouco. Mas essa situação, eu sabia que a pessoa estava doente desde os primeiros segundos da consulta, e eu acho que foi a consulta que ao mesmo tempo eu demorei mais tempo a convencer a pessoa, ou a explicar. A explicar e a tentar perceber num jogo de muito tempo, bem mais de 1 hora, e os últimos 15 minutos de consulta, mas eu não vou fazer, eu acho que não preciso, mas eu não vou fazer, eu acho que não preciso. E às vezes não é preciso. E às vezes a pessoa tem ou deve de ter essa possibilidade de escolha, e é uma coisa que nós temos que ter a flexibilidade para discutir com o paciente. Às vezes eu não acho que seja preciso nenhum tipo de terapêutica farmacológica, e digo isto à pessoa, olha, não me parece que neste momento se justifique. Às vezes eu acho que a pessoa precisa e a pessoa resiste, eu digo, olha, eu acho que melhorava e que poderia ajudar, mas percebo que neste momento não consigo ainda compreender e, portanto, podemos também ir por aqui, por aqui, por aqui. Outras vezes é absolutamente fundamental e eu vou buscar as energias todas onde as arranjar para convencer a pessoa que de facto está doente e que é importante fazer o tratamento. Mas, portanto, nem sempre nós demoramos assim tanto e às vezes para nós é muito intuitivo, mas para o doente não é, e nós temos que fazer a pessoa perceber, porque se eu perceber só não adianta nada, a pessoa vai embora da consulta e não fará, e o meu trabalho é que efetivamente a pessoa compreenda e que fique melhor, e está muito bem. Estava aqui, soltou-me aqui uma pergunta durante a tua conversa, que é, tu mencionaste que existe alguma resistência por parte das pessoas a tomar a medicação e que um dos fatores é elas conhecerem pessoas que têm efeitos secundários muito fortes à mesma. A minha pergunta é, tu sentes que está a mudar um bocadinho a forma como... isto é mesmo uma pergunta, não sei se é, ou seja, a pergunta que eu vou fazer não é assumir um determinado cenário, estou a perguntar se este cenário se alterou. Então, se antigamente
assumia-se que se calhar dava-se doses mais fortes e assumia-se normal um estado, ou seja, colocar a pessoa num estado mais anímico através da medicação e se agora, em contrapartida, existe uma tentativa de fazer mais progressivo no sentido de perceber qual é que é aqui a reação do doente e encontrar aqui um balanço tipo neste sentido. Ou seja, o que eu quero perguntar é se antigamente, ou seja, a pessoa estava aqui deste nível, por se cima, antigamente elas começavam por cima, sim, e agora começa-se por baixo. Se isto é verdade, o que eu estou a dizer, ou se não. Olha, eu acho que não. Eu acho que isso houve definitivamente uma evolução importante ao nível dos tratamentos. Nós somos sempre muito ambiciosos e na medicina, acho que a psiquiatria não é exceção, nós queremos sempre mais e melhor. E houve imensa evolução dos psicofármacos face a 50, 60, 100 anos atrás. Portanto, a medicação evoluiu e, portanto, tem muito menos efeitos secundários. Se havia uma tendência de começar por cima e, entretanto, descer, eu não vejo isso na minha prática, nem na minha formação tive muito esse contacto. E é uma coisa que eu, na minha prática, sempre que possível e sempre que a situação o permita, a estratégia deve ser, não é? Start low and go slow, ou seja, nós começamos devagarinho e precisamente às vezes começo, eu digo isto aos doentes, não minto, eu às vezes começo com doses quase placebo, medicação, ok? Só para as pessoas que é para ver exatamente qual é que é o feedback. E para as pessoas perderem o medo. Às vezes explico montes de vezes isso. Às vezes explico que se fizermos assim tão devagarinho, podemos demorar um bocadinho mais, mas garanto-lhe que desta forma, com probabilidade quase total, as coisas vão correr bem e não se vai assustar com efeitos secundários, etc. Portanto, é uma prática que é aquilo que é defendido e que é assim que eu acredito que seja feito na maior parte das situações. Então, se calhar aqui poderá estar mais em causa até a própria evolução da medicação, que se calhar nas mesmas doses produz aqui menos efeitos secundários, o que faz com que São fármacos diferentes, okay. Não é? que têm perfis diferentes e são diferentes. E, portanto, sim, nós conseguimos hoje em dia utilizar a medicação, até os próprios efeitos secundários, a nosso favor, entre aspas, não é? Portanto, se eu tenho um medicamento que dá sono, um antidepressivo que dá sono e a pessoa dorme mal, então se calhar eu aproveito o efeito secundário desse antidepressivo, em vez de lhe estar a pôr um ansiolítico uma vez ao dia seguinte. Boa, ok. Boa. Outra questão é, em saúde mental, nós podemos falar em cura ou apenas remissão da doença? Ou seja, a partir do momento que a pessoa tem um episódio em que necessita de medicação, independentemente da fase, e aqui já falamos anteriormente com a doutora Teresa Reis sobre o período mental perinatal, que também é aqui uma altura crítica na saúde mental. Pronto, a minha questão é, a partir do momento que se disputa um episódio e que há necessidade de introdução da medicação, diz-se que a pessoa está sempre propensa a ter um novo episódio ou pode ficar curada? Olha, a saúde mental, assim, no sentido lato, é um mundo, não é? Existem doenças muito diferentes dentro do guarda-chuva da doença mental. Se nós formos à doença mental mais prevalente, por exemplo, aos quadros depressivos e aos quadros ansiosos, essa é a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Mas aquilo que nós sabemos é que a probabilidade de recaídas ao longo do tempo existe. Se me perguntas assim, num primeiro quadro depressivo, a pessoa, por exemplo, se faz tratamento que inclui medicação, deve ficar medicada para sempre? Claro que não, ok? Nós, num primeiro episódio, assumimos sempre como um episódio, ok? E isso implica que o tratamento tem um início, um meio e um fim, ok? Sim. Haverá pessoas que vão ter recaídas? Sem dúvida.
haverá pessoas que não terão recaídas, também é verdade, ok? Portanto, Ok. é um bocadinho difícil dar uma resposta para todas as situações e haverá doenças que, do ponto de vista da saúde mental, nós sabemos que a probabilidade de perdurarem é muito elevada. Haverá outras que são mais prováveis que possam remitir. Posso dar Mas exemplos das mais prováveis de se nós não voltar a tivermos, acontecer? se nós tivermos, por exemplo, uma esquizofrenia, não é? Com todos os critérios de uma esquizofrenia, não é impossível que a pessoa tenha um único episódio psicótico e que não volte a ter outros no futuro, mas à partida implica outro tipo de cuidados. Se nós estamos a falar de situações mais, por exemplo, reações depressivas, mais situacionais, então podem ser situações pontuais e que não recorram no futuro. Ok. Eu costumo dizer, e aqui do ponto de vista do tratamento a médio e a longo prazo, longo, a psicoterapia é fundamental. Eu costumo dizer que a medicação, se algum doente meu estiver a ouvir isto, é assim, ela diz isto a toda a gente, é verdade. Eu costumo dizer que quando nós usamos medicação, a medicação são as rodinhas da bicicleta, volto a dizer, quadros, por exemplo, depressivos e ansiosos, quadros em que explicamos ao doente que à partida a medicação vai ser temporária. Sim, estamos aqui a generalizar. Isso, não é? Eu de vez em quando vou buscar, porque às tantas pode parecer que estamos a falar Sim, de outra coisa. sim. Sim, não estamos a particularizar. Portanto, o que eu explico às pessoas é que a medicação, por exemplo, num quadro depressivo, é como as rodinhas que nós pomos nas bicicletas das crianças. Nós pomos com a intenção de as retirar, ok? E o trabalho psicoterapêutico, que se possível a pessoa deve fazer a par da psicofarmacologia, esse trabalho psicoterapêutico às vezes inicia-se a par da medicação, antes da medicação, não é preciso ter um quadro de doença mental para fazer psicoterapia. Às vezes mantém-se depois de reduzir e retirar a medicação, e isso é que é continuar a aprender a andar de bicicleta. Depois de nós tirarmos as rodinhas, essas estratégias vão permitir que a pessoa continue a guiar a bicicleta, não quer dizer que não volte a ter assim um trambolhão pelo caminho, mas que se torna menos provável. Portanto, depende um bocadinho do tipo de situação que estamos a falar. Certo. Pronto, antes de passarmos aqui para o exercício físico, que era aqui o tema da nossa live, queria só que respondesses se existem tratamentos, estou mesmo a pergunta para ser completamente parva, porque eu não sei, se existem tratamentos, ou seja, se tens pacientes que vão, que são seguidos em psiquiatria, mas, ou seja, por um período médio de tempo, sei lá, tipo uns meses, e que não necessitam de medicação, ou se existe esta correlação entre a psiquiatria e a medicação e tratamentos um bocadinho mais seguidos. Pronto, essa é uma questão. E outra questão é que já falaste aqui da relação médico-doente, que é essencial para o sucesso e o êxito do tratamento. Vamos falar do exercício físico, para além destes dois, e da psicoterapia, que também já mencionaste, ou seja, são três, que outros fatores que consideras pilares aqui para o sucesso do tratamento, para além destes três? Ok. Ora, então, em relação à primeira consulta, sim. À primeira pergunta, sim. Há muitos doentes que ficam acompanhados. Deixei-te ouvir, Diana. Água. Tá bom. Já está. Sim, é possível os doentes manterem-se em consulta de psiquiatria muito pela situação que estamos a falar, da psicoterapia, não é? Um psiquiatra também pode ser psicoterapeuta, mesmo que não seja psicoterapeuta no sentido formal da formação em alguma psicoterapia específica, deve ter sempre e terá sempre competências psicoterapêuticas, portanto, sim, é possível. Não é nada raro essas situações acontecerem, às vezes acontecem, por exemplo, numa fase em que o doente está assim à popa terreno,
a perceber se avança ou se não avança. Às vezes podem-se manter assim, às vezes retiramos a medicação, a pessoa sente-se bem, sente-se, continua a fazer sentido manter o acompanhamento em consulta e, portanto, sim, eu acho que é mesmo importante passarmos esta mensagem. A consulta de psiquiatria não deve ser sinónimo de medicação. É, porque nós somos Bom, médicos e se a medicação é um então recurso... é a entidade, as pessoas, não é, que têm esse Tal e poder de prescrever. Não existe nós outra. outros como médicos, não é? Sim, Portanto, sim. se é um recurso que faz sentido utilizar naquela pessoa, então sim. Se não faz sentido, então temos outros Boa. para utilizar. Isso leva-me à tua segunda questão. Portanto, além dos fatores que eu já disse antes, as alterações e as dinâmicas de estilo de vida e o cuidado com o estilo de vida é fundamental para nós termos uma pessoa saudável do ponto de vista mental, não é? Portanto, exercício, sono, alimentação saudável e, sei Um lá, bocadinho vamos utilizar de o sol. termo autocuidado, um bocadinho de sol, um bocadinho de autocuidado, é isso. Nesse Assim. sentido, são fundamentais. Se eu tenho alguém que vai às consultas, faz medicação, faz psicoterapia uma vez por semana, mas alimenta-se mal, dorme mal, ou não tem tempo de qualidade, ou não tem tempo de descanso. Então, claro que nós estamos aqui a tentar um equilíbrio que nós queremos o melhor possível e, portanto, temos que tentar atingir todas estas esferas da vida de cada um. E, portanto, os 3 pilares fundamentais de uma vida saudável quando não existe doença mental, sono, exercício e alimentação saudável, e depois todas aquelas estratégias que nós temos lá para utilizar quando a situação está um bocadinho mais difícil. Medicação, psicoterapia, o que seja. Boa. Pronto, agora vamos direcionar aqui mais para o exercício físico. Este é um tema que tens vindo a desenvolver na tua página de Instagram e queria que me enquadrasses, na tua opinião, qual é que é exatamente o impacto desta ferramenta na recuperação e tratamento das doenças mentais e se encontras também resistência ou não por parte dos doentes seguirem o tratamento em que encaram o exercício físico como algo prioritário. Ok. Olha, o exercício físico está escrito nas guidelines. Eu às vezes tenho dificuldade. Está aqui Ou acho que o tenho. Bruno a dizer, médica 5 estrelas, boa. É, Bruna, é verdade. Obrigada, Bruno. Eu às vezes acho que é difícil, quando nós falamos muito, muito, muito numa coisa, às vezes eu tenho a sensação que essa coisa perde um bocadinho o peso e o valor. E o exercício físico, às tantas, eu imagino que os doentes, quando ouvem um médico a falar de exercício físico, já ligam o botão do pronto, ok. O nutricionista manda fazer exercício físico, o médico de família manda fazer exercício físico, o psiquiatra, o cardiologista, toda a gente manda fazer exercício físico, já sabemos que é bom. E às tantas as pessoas dispersam um bocadinho a atenção disto porque não percebem a real importância. Do ponto de vista das perturbações de ansiedade, por exemplo, e dos quadros depressivos ligeiros a moderados, o exercício físico é das primeiras linhas de tratamento, ou seja, é nível de evidência de que efetivamente tem benefício na saúde mental das pessoas. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer com o exercício físico é libertar uma série de neurotransmissores que, em situações mais graves, nós compensamos com medicação. Portanto, o racional é este. Não é só pelo ponto de vista psicológico daquilo ser que também é um momento de pausa e de autocuidado e de quebrar a rotina, etc., e de descanso, mas é também por ter um mecanismo muito biológico de impacto numa série de substâncias químicas que estão associadas ao bem-estar, ao ânimo, ao controle do stress, etc. Portanto, não sou eu que digo, são as guidelines que dizem que o exercício físico tem evidência para a nossa saúde mental, de todos, mas na doença mental está efetivamente recomendado.
E se eu noto que as pessoas aderem bem a esta recomendação, eu tenho um bocadinho esta sensação, há alguma resistência, porque, por um lado, sim, há doentes que não. Há doentes que preferem tudo que possam fazer como estratégia para auxiliar o tratamento. Pois às vezes o que nós percebemos, e que também não é difícil nós colocarmos na pele do outro, é que às vezes é difícil encaixar nas rotinas e, portanto, as pessoas até podem compreender o benefício, mas depois são resistentes porque fica sempre para amanhã, não é? Vai ficando sempre para amanhã. E de facto, para existir este benefício, temos que ter uma prática de exercício físico consistente, não é? Claro que o bem-estar psicológico de eu ir dar uma caminhada ao domingo de manhã existe, mas quando nós falamos desta recomendação terapêutica, estamos a falar de uma prática de exercício físico que seja o mais consistente possível. E para isso, não sei se era uma das coisas que tu ias perguntar ou não, mas é uma das coisas que os doentes costumam perguntar, é o tipo de exercício físico. Se devo de caminhar, correr, ir ao ginásio, fazer zumba, natação. A literatura, e se nós formos falar a nível de estudos, a literatura é assim um bocadinho dispar, porque os estudos implicam sempre comparações que, se não são daquela forma muito standardizada, fica tudo muito difícil de comparar. O que efetivamente nós percebemos é que sim, é benéfico e é benéfico quando é consistente. Portanto, a máxima que eu acho que deve ser aplicada é aquilo que a pessoa conseguir fazer e que lhe der prazer fazer. E, portanto, nós temos que conhecer mais uma vez o doente. Lá está, voltamos à relação terapêutica, não é? Porque eu posso dizer que a medicação é esta, faça exercício, coma bem e durma bem em 5 minutos, mas se eu não conheci o doente, eu não consigo adaptar as estratégias que lhe estou a sugerir. E, portanto, aqui no exercício físico, há pessoas que se sentem lindamente com a escalada, há outras que se sentem lindamente com o ginásio, há outras que se sentem lindamente com o crossfit, e claro que depois, de acordo com algumas nuances, vai fazendo sentido mais um determinado tipo de exercício. Se nós temos uma pessoa com uma ansiedade social muito elevada, nós não lhe vamos sugerir que vá para o ginásio em hora de zumba. Uma aula de zumba, não é? Por outro lado, se nós temos uma pessoa que é muito ansiosa e que não consegue, que está sempre a pensar em antecipar situações e com sintomatologia ansiosa muito exuberante, convém ser uma prática de exercício físico que de alguma forma lhe capta a atenção e que quebre um bocadinho este loop de pensamentos. E depois, sei lá, há pessoas que querem zumba, porque enquanto estão na zumba estão atentas aos pés do professor e aos seus próprios pés para não tropeçarem e, portanto, durante uma hora não pensam nestas coisas. Para outra pessoa não fazia sentido nenhum eu ir dançar, mas a escalada em que eu estou ali com receio de cair, etc., permite-me manter atento a isto. E depois nós utilizamos estas estratégias de acordo com aquilo que nos for surgindo. E, portanto, se for adaptado, às vezes há esta resistência e quando as pessoas começam depois a praticar e a perceber e a encaixar na rotina, e isto é super importante, eu digo montes de vezes isto, porque eu digo sempre que o maior embuste que há é aquela coisa que nós fazemos de pagar o ginásio com passe livre, que podemos ir a qualquer hora e que toda a gente conhece alguém, ou nós próprios já pagamos esse passe livre do ginásio e pagamos o ginásio durante não sei quanto tempo sem lá ir. É assim que os ginásios low cost ganham dinheiro. Claro, sempre, não é isso? Eu digo que foi a melhor invenção deles. Porquê? Cria sempre a sensação de que está disponível. E por estar sempre disponível, vai sendo adiado. Ok, eu era para ir hoje, mas dava-me mais jeito passar no supermercado primeiro e, portanto, deixo para amanhã, porque posso ir. Se eu tiver uma coisa, sobretudo nesta fase em que é difícil manter esta consistência, se eu tiver uma coisa que é uma aula marcada à terça, das 6 às 7, eu sei que se faltar a aula da terça, das 6 às 7, será na semana a seguir, ou será na quinta, não é? E, portanto, esta consistência é importante, porque, de facto, não é por se fazer uma vez que vai ter um impacto brutal. Claro que tem aquela sensação de autossatisfação. Eu fui, venci a preguiça do sofá e senti-me bem, etc.
e portanto, tem essa sensação de recompensa. Agora, benefício ao nível da saúde mental, convém ser essa prática consistente, conhecendo a pessoa e a pessoa conhecendo, nós discutimos isto como doente, como outras coisas que discutimos Sim, também. sim, um dos fatores que referiste é mesmo essa, essa facilidade ou dificuldade versus a implementação de hábitos, que é se tivermos um compromisso com alguém, se soubermos que alguém está à nossa espera, não é? Acaba por ser um estímulo extra a Claro, cumprirmos, porque sem dúvida. não falhamos só Está connosco, não ali. é? Falhamos com Claro, outra claro. pessoa. Então acaba por ser, temos mais tendência a cumprir com É isso. o estipulado do que se for só connosco, não é? Porque não há, à partida, nenhuma Claro, consequência para além claro. Tal e de qual, nós que não tal e qual. vivemos. Sem dúvida. É exatamente isso. Queria que partilhasse, de forma sem muitos pormenores, não é? Mas uma história aqui, ou de um paciente, em que o exercício físico teve aqui um impacto muito grande e até, se calhar, tão ou mais importante que a medicação, quer dizer, dependendo também de. Obviamente, não estou aqui a desvalorizar, dependendo, obviamente, do quadro que a pessoa tem, não é? Mas naquele caso em específico, o exercício físico foi tipo a ferramenta que deu aqui uma grande alavanca para que a pessoa recuperasse mentalmente. Olha, eu gosto, quando às vezes discuto essas situações, eu dou sempre dois exemplos. O primeiro exemplo nem foi uma situação de uma paciente que tenha sido recomendado fazer exercício físico por mim. Foi uma senhora que eu vi uma vez numa consulta, uma única vez, e que quando nós estávamos a marcar uma consulta, portanto era uma consulta online, estávamos a discutir horários para marcarmos a consulta e ela respondeu-me, nesse horário eu não posso porque é o horário do meu treino. Eu não abdico do meu treino por nada. E eu, na altura, estava com uma colega minha, que não é psiquiatra, por acaso, e se calhar fosse, percebia isto, disse, então, quer dizer, não falta treino para ir à consulta? Eu disse, não, efetivamente para esta pessoa faz parte da rotina dela e do ponto de vista, se ela me está a dizer que não abdica do treino por nada, eu acho bem, portanto, é uma coisa importante. E arranjamos outra alternativa. E depois, nessa consulta, que foi uma consulta em que eu achei que essa pessoa não se justificava, por exemplo, já estávamos a falar de uma pessoa que tinha um acompanhamento psicoterapêutico, que vinha mais numa perspectiva de sondar se seria necessário fazer alguma medicação ou não, que eu achei que não se justificava. Uma das coisas que essa pessoa tinha noção que a mantinha muito saudável do ponto de vista de saúde mental era efetivamente o treino. E, portanto, isso foi visível desde antes da marcação da consulta. Obviamente que eu não sou extremista ao ponto de achar que ela não precisou de medicação porque fazia exercício físico, isso não é todo verdade, portanto estamos a falar, existem imensos atletas de alta competição que têm situações de doença mental, como aliás nós vemos e bem muitas vezes na comunicação social, felizmente, mas achei interessante porque aquilo foi, entre aspas, quase um impedimento para marcarmos a consulta e depois eu percebi que esse era um dos grandes pilares da saúde mental daquela pessoa. Tenho depois uma outra situação de um jovem que entretanto ficou sem medicação e que começou a introduzir o exercício físico um bocadinho a medo porque não tinha nunca praticado nada de forma muito consistente, portanto a educação física da escola, etc, e pouco mais do que isso. Encontrou numa modalidade de grupo uma espécie de 2 em 1, portanto o conforto pela quebra do isolamento social e ao mesmo tempo os benefícios diretos do exercício físico, que, por exemplo, no sono, que no caso dele era uma coisa muito, muito marcada e que melhorou imenso quando ele começou a fazer exercício físico e que permitiu que quebrasse também esta questão do isolamento, que era uma das coisas que era causa e consequência quase do facto de ele estar doente e de estar deprimido. Portanto, depois uma coisa acaba por levar à outra. E foi através de uma prática de exercício físico que foi assim um bocadinho a medo, porque nunca o tinha feito, que se começou a sentir efetivamente melhor, integrado num grupo, a sentir que aquilo que efetivamente fazia imensa falta na rotina dele, começou a dormir melhor e hoje em dia até já está sem medicação. Boa.
sim, esse outro fator também que mencionaste aí, que também acho que nunca é demais sublinhar, que é mesmo esta necessidade de socialização, não é? Que nós humanos temos, e esta coisa às vezes com o trabalho remoto e assim, acaba por isolar um bocadinho as pessoas. Mas de facto, estar em grupos, comunidades, que envolvam encontros presenciais e esta troca, não é, de relações e as pessoas sentirem-se mais próximas de outros é de facto aqui essencial para que a pessoa sinta que pertence a um sítio e que importa, não é, a sua presença é importante e traz um impacto naquele grupo. Claro, e é assim, e nós temos que ter essa sensibilidade, que era aquilo que falávamos há bocadinho do adequar. Há pessoas que efetivamente estão isoladas, e disseste super bem a questão do teletrabalho, que às tantas houve pessoas que se mantiveram full time em teletrabalho e que se há algumas que estão perfeitamente adaptadas a isso e conseguem estruturar super bem a rotina delas, há outras que não é? Que isso impacta profundamente a rotina e a saúde mental, porque o trabalho mistura-se com a vida de casa com o trabalho, o sítio é o mesmo, dorme-se e trabalha-se no mesmo sítio, e sai-se pouco de casa. Muitas vezes o exercício físico é assim logo a primeira coisa que me salta a ideia de tentar sugerir à pessoa que faça. E depois há situações em que, por isso é que a mesma estratégia não é universal para todas as pessoas, de maneira nenhuma, porque depois há situações em que nós temos que fazer as coisas de outra maneira, em que temos que individualizar, em que temos que perceber que se calhar para aquela pessoa estarmos a exigir isso neste momento é demasiado e não vai fazer sentido nenhum. E portanto, se calhar faz muito sentido, por exemplo, começar a fazer um treino em casa, umas aulas em casa, uma coisa qualquer, ou um treino acompanhado, mas online, em que eu estou aqui, tu estás aí, não há grande interação e a pessoa vai quebrando algumas barreiras e nós vamos puxando um bocadinho mais. Eu digo isto muitas vezes, isto é verdade para estas sugestões, é verdade, por exemplo, também para o regresso ao trabalho, quando as pessoas estão de baixa durante algum tempo. Nós tivermos um atleta de alta competição que faça uma lesão, ele quando regressa não vai jogar o jogo do título, ele Claro. vai começando a fazer fisioterapia e ele vai entrando um bocadinho no jogo e sai do jogo, ele joga jogos de menor importância, etc. Portanto, quando nós estamos a falar de um processo de recuperação da saúde mental, nós temos que ter essa calma e essa adequação. Às vezes eu digo às pessoas, e ainda há pouco tempo me aconteceu, eu disse a um doente, pare, não trabalhe, mas ao mesmo tempo não trabalhe, não tente. Portanto, era uma pessoa que claramente nunca tinha percepcionado a doença mental e que, portanto, com uma postura muito estoica e que desafiava-se continuamente e, portanto, tentava fazer tudo e mais alguma coisa, sair, comprava as coisas às pingas no supermercado para se obrigar a sair imensas vezes de casa para comprar e para voltar, para comprar e para voltar, para não estar quieto, porque eu sei que isto que é importante. E é importante, noutra altura. Aquilo era uma coisa de uma frustração brutal, porque depois não tinha energia anímica para ir à primeira vez ao supermercado e o resto das coisas ficavam por comprar e depois ficava frustradíssimo com isso, porque não estava capaz. E eu volto à perna do início, eu disse, se partir uma perna, não, por muito que saiba que é importante voltar a pô-la a andar, não vai exigir correr com ela engessada. Portanto, agora é para parar. E depois vai chegar a uma altura em que eu lhe vou dizer, não, está na altura de começar a fazer, está na altura de começar a desafiar-se um bocadinho, obrigar-se, se assim tiver que ser, a sair, a interagir, a conviver, a fazer exercício, etc. Mas temos que ir a um ritmo que a doença permita. Às vezes contra a resistência da própria pessoa, quer parar, porque às vezes as pessoas têm a resistência de parar e de não trabalhar. Às vezes temos que ir contra Às a vezes resistência. também é uma questão de necessidade, não é? Às vezes Também é também uma pode ser uma questão questão de de necessidade. necessidade. Exatamente, sim, às vezes também é uma questão de necessidade. E às vezes temos que ir vencendo isso, mas temos que
perceber a doença e perceber e fazer a pessoa perceber que vai haver fases para tudo. É um processo de recuperação, de voltar àquilo que se era, mas dão de um momento para o outro. E no exercício físico isso também é verdade. Às vezes nós começamos com coisas muito pouco ambiciosas, se faz muito sentido com muito pouco ambiciosas, devagarinho, pouquinho tempo, e depois vamos progredindo e a pessoa vai compreendendo, já compreendeu, já sentiu os benefícios, então já se dispõe a ir um bocadinho mais além. Boa.